Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Nós somos pentecostal, não somos? Eita, glória a Deus. Também estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor nos entrega, por mais este culto na sua presença. E dia de hoje é um dia especial, porque já tivemos aqui pela manhã a Santa Ceia do Senhor e agora de noite um culto em adoração ao nosso Deus. Então hoje nós oferecemos ao Senhor 2 cultos em agradecimento à presença do nosso Deus em nossas vidas, né? Amém? Aproveitando que vocês estão sobre os pés, por favor, abram as vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 7, onde estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor nesta noite. A todos os irmãos que se encontram conosco, os visitantes, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela sua presença. Os nossos irmãos internautas também, que Deus te alcance aí onde você está e vá de encontro à sua necessidade, trazendo milagres da parte do Senhor Jesus. Amém? Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercastes de proteção a ele, a sua casa e tudo que tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhes em tudo que tens, e verás, se não blasfemas contra a tua face. Amém? Vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor, mediante que lemos a sua palavra. Pai querido, mestre amado, Deus vivo, Deus verdadeiro, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, pela oportunidade que o Senhor nos entrega em estarmos reunidos diante da tua presença, louvando e exaltando o teu santo nome. Lemos a tua palavra, mas sabemos que é o teu Espírito Santo que estará falando aos nossos corações nesta noite. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, esteja falando a cada um aqui presente, conforme a necessidade da tua igreja, do teu povo, que possamos sair daqui hoje, instruídos mediante a tua palavra, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade que Ele me dá. Agradeço ao convite do meu esposo, que ele fez um convite em intimação para que eu pudesse estar hoje aqui pregando, glória a Deus. O pastor não está podendo falar devido à cirurgia que ele fez de implante e ele está ainda recuperando. Então o pastor ainda está de poucas palavras, né? Até sexta-feira, no encontro de casais. Não sei se vocês que estavam no encontro de casais lembram, né? Do que eu falei. Quem cala, consente. Mas depois de sexta, ele começou a falar mais um pouquinho lá em casa. E aí já não está calado mais. Então, eu já não estou tendo tanta vez lá em casa, né? Mas no início estava tão bom, estava podendo falar. E eu que estava falando, né? Estava bom. Mas amém. Glória a Deus por isso. Amada igreja, mediante o que lemos aqui nesta passagem, de uma história muito conhecida, e que nos desperta uma fé a cada dia, mediante quando nós vamos lendo a história de Jó, e já lemos, e quando vamos ler novamente, o Senhor se revela a nós algo novo dentro da passagem, da experiência que Jó teve com Deus.
E lendo esta passagem, o Senhor trouxe algo ao meu coração que eu quero passar para a igreja, mediante a experiência que Jó teve com Deus. E dentro da experiência que Jó teve com Deus, ele traz para nós também exemplos para que possamos ter esta experiência. E quero trazer um tema a qual o Senhor colocou no meu coração, temor que gera o avivamento, mediante a vida de Jó. Quando nós lemos aqui a partir do versículo 7, algo que é um diálogo que Deus começa a ressaltar aqui com Satanás. Quando a gente vai começar a ler essas primeiras linhas deste texto, a gente fica meio preocupado em Deus puxar conversa com Satanás. Porque nós, quando vimos para Cristo, somos formados dentro do pentecostal, é expulsá-lo, é repreendê-lo no nome do Santo Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, e clamar o sangue de Jesus para que ele saia. Mas aqui nós vimos um diálogo que nos desperta algo da parte de Deus que nos chama a atenção para que possamos estar atentos, porque o Senhor Deus faz uma pergunta quando ele vem apresentar na presença de Deus juntamente com os filhos de Deus, e Deus faz uma pergunta a ele, a Satanás, dizendo: de onde vem? Da onde você está vindo, Satanás? E ele fala assim: de passear pela terra, rodeá-la e observá-la. Mediante esta afirmação, o Senhor já ministrará ao meu coração, porque nós vimos para Cristo, o aceitamos, Ele lava-nos com seu sangue, nos dá novas vestes, dá-nos um novo nome, uma nova história, muda toda a nossa trajetória. E nós vimos para a presença do Senhor e para a sua casa, e começamos a contemplar o cuidado de Deus, por mais que não o merecemos. E é muito lindo, igual o presbítero Johnny pegou o microfone e dar um testemunho de algo que ele não esperava e foi-lhe dado às suas mãos. É maravilhoso, vem em nós um sentimento de gratidão pelo que o Senhor fez por nós, por mais que não o merecemos e também não estava esperando. Mas infelizmente o que acontece com nós seres humanos e principalmente cristãos, nós nos acomodamos dentro do evangelho chamado Jesus Cristo. Jesus, ele é amor. Ele já pagou um preço na cruz do Calvário, Ele me perdoou, Ele me lavou com seu sangue, hoje eu sou nova criatura, e aí nós nos acomodamos com este amor, com este evangelho que está dizendo para você, que Ele quer só o seu coração, Ele não quer a mudança sua, só de você estar aqui dentro da igreja já está bom demais, mas a palavra do Senhor está dizendo para nós nesta noite, tem que ter o temor da parte de Deus para gerar um avivamento na sua alma. Sem o temor e o avivamento você não consegue permanecer na presença do Senhor. Mas nós, como cristãos, infelizmente, estamos acomodados dentro do cristianismo. Estamos acomodados dentro do pentecostal, que nós somos pentecostais. E se nós formos colocar pautados dentro da palavra, infelizmente, nós temos deixado a desejar como realmente o pentecostal tem que ser posicionado na presença de Deus. Mas o que me chama a atenção é quando Satanás fala de rodear a terra e observá-la. Em Salmos fala que os olhos do Senhor contemplam o justo e o injusto sobre a terra. Que os olhos do Senhor está voltado para nós. Mas nós esquecemos que Satanás está como um leão, bramando ao derredor, doidinho para tragar.
aquele que está desapercebido. E aí, quando Satanás lança esta palavra, que veio de estar observando a terra, o Senhor Deus lança a ele uma pergunta: viste o meu servo Jó? Aqui hoje nós vamos ressaltar sobre a vida de Jó, mas quem sabe no mundo espiritual, debaixo de uma guerra, que você está travado, passando por uma luta, quem sabe Satanás vá de frente perante o Deus Todo-Poderoso e vai falar ali do seu nome na presença de Deus. E qual é a nossa preocupação? Porque o próprio Deus chama este diabo perante Satanás, dizendo: viste o meu servo Jó, que é íntegro, temente a mim, fiel, que se desvia do mal. A boca do próprio Deus falou das qualidades de Jó. Satanás, como infelizmente ele é vingador, invejoso, e não nos quer ver de pé, de cabeça erguida, como imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, ele não aceitou essas qualidades. No texto que lemos, vimos que quando Satanás ouve que o próprio Deus ressalta as qualidades de Jó, ele indaga a Deus. Ele é tudo isso porque há um muro de sebe, uma proteção sobre a vida dele, a casa dele, a família dele. Ele é tudo isso porque ele é próspero, tudo que ele coloca as mãos, a prosperidade do gado, da fazenda, de tudo que é dele, a prosperidade. Por isso que ele é tudo isso que você disse. Mas permita que eu o toque, porque com certeza ele vai levantar contra ti e blasfemar. Não é diferente nos dias de hoje para nós. Satanás, o acusador, ele está trabalhando contra a igreja. Ele está trabalhando contra a minha vida e a tua vida. Satanás, os olhos dele estão voltados para mim e para você, nos observando. A nossa conduta, como homens e mulheres de Deus, que dizemos que somos cristãos, que andamos com a Bíblia debaixo do braço, ou que saímos e que pessoas já nos conhecem como um servo de Deus e uma serva de Deus. Satanás tem trabalhado contra as nossas vidas, querendo manchar o nosso testemunho, querendo tirar de nós a essência do Espírito Santo de Deus. Mas nesta noite, o que a palavra do Senhor quer nos instruir aqui nesta noite, porque Jó, a própria boca de Deus estava dizendo: viste o meu servo Jó, como é temente, fiel a mim e que se desvia do mal. Não é fácil para nós, na atualidade a qual estamos vivendo, viver uma vida de temor na presença do Senhor. Jó temia a Deus, o Todo-Poderoso. A sua vida era um exemplo na época a qual Jó vivia e para nós também, nos dias de hoje. Jó tinha um coração com tanto temor que ele apresentava a Deus sacrifícios, ao Senhor Deus, pelos seus filhos, com medo dos seus filhos terem pecado na presença de Deus.
ele apresentava sacrifícios para que o Senhor o recebesse para perdão dos pecados dos seus filhos, de tanto temor que Jó tinha na presença de Deus. E o significado da palavra temor: obediência, receio, respeito mútuo. E quando ouvimos o significado desta palavra temor, nos traz um temor dentro da nossa alma. Porque vamos olhar para dentro de nós e vamos rever os nossos caminhos, se há em nós realmente a obediência a qual o Senhor tem pedido mediante a palavra. Se há realmente em nós o temor dos nossos corações estarem contritos a cada dia, com o temor de saber que eu tenho que ser testemunha viva de um Deus vivo que transforma e liberta. Mas infelizmente nós temos visto na jornada da fé muitas pessoas que têm se perdido no caminho, que já não tem mais o temor a qual quando veio para Cristo. Aquela pessoa que tinha medo até de uma piadinha. Não, mas essa aqui não tem problema não, ela não fala coisa bobageira não, não tem xingamento. Nós vamos vendo pessoas que hoje qualquer nada, depende da palavra, se torna uma brincadeira de mau gosto. E achamos que está tudo bem. Mas o Espírito Santo nesta noite quer nos confrontar mediante a palavra temor, obediência, corações contritos. Outrora, quando eu vinha para Cristo, recém-convertido, eu tinha temor em falar certas palavras, ter certas atitudes. O que vão pensar de mim? Misericórdia, hoje eu sou nova criatura. Mas o perigo deste século é que vai se passando o tempo e nós vamos acostumando com o evangelho que tudo pode e que nós vamos perdendo este temor. Nós vamos perdendo este respeito ao nome do Senhor Jesus. Outrora, vindo para Cristo, o temor de não participar do corpo e do sangue de Cristo, porque tinha discutido com a esposa ou com o esposo. Nós, como pastores, quantas vezes ouvimos pessoas que vinham, enquanto eu não conversar com o pastor ou a pastora, receber uma oração, eu não vou conseguir ceiar. Que coisa linda! Mas às vezes aí no banco você está dizendo, é muito pouco, isso é muito pequeno, isso não é nada, é insignificante. Mas aí que mostra para você, abrindo o seu entendimento, que se esvaiu o temor. Porque é nas pequenas coisas que nós temos que ter temor, para que não venha chegar as grandes coisas, para nos tirar da presença do Senhor. Mas às vezes achamos que é exagero, que prega duro demais, que não precisa disso tudo. Para que bater desse tanto? Jesus é amor. Mas ele pegou uma zorrague, entrou no templo indignado, que o povo estava comercializando dentro do templo, e ele virou as mesas, e ele ficou irado lá dentro. Mas essa parte nós não queremos ver, né? E quando Jesus falou para trás de mim, te conheço não, você não vem da parte de Deus, para trás de mim. Mas foi Jesus, pastora. Mas como Jesus não está aqui em carne e osso, ele tem que usar alguém para ter coragem, para pregar a palavra da verdade para nós.
A palavra que vai gerar este temor, esse aquebrantamento, esta obediência perante a palavra, dentro que nós estamos ouvindo e não questionar. Sabe o que está acontecendo hoje? Tem mais questionamento do que adoração. Tem mais questionamento do que obediência. Tem muitos que não saiu da fase da adolescência. Eu tive as minhas filhas na adolescência lá em casa, que quando falavam um A, elas queriam falar 3. Questionando, argumentando, não aceitando por quê. E eu dizia para elas, eu tenho uma aqui de testemunha, a outra não está aqui não. Mas eu dizia para elas, enquanto mais questionar, pior fica. Porque este é o caminho certo. É não, é sim e pronto. Simplesinho assim. Temor, ato de obedecer. Temor, ato de obediência a Deus. Jó, Deus ressaltou uma das qualidades de Jó, dentro que ele era temente a Deus e o obedecia. Mas mesmo assim, Deus não lhe poupou da luta. Deus não lhe poupou da prova. Deus não lhe poupou de ter passado pela dor da perda. Pastora, mas ele era obediente. Ele era temente. Ele desviava do mal. O próprio Deus falou de Jó que tinha essas qualidades. Mas o próprio Deus aceitou o desafio porque conhecia a essência daquele homem que tinha temor, munido de obediência a Deus. E quando Satanás lança a proposta de tocar nos seus bens, de tocar nos seus filhos, de tocar na sua família, Deus aceita a proposta de Satanás. Mas humanamente, se formos analisar, a nossa mente humana, que nós só queremos o Deus que dá, o Deus que prospera, o Deus que dá o livramento, o Deus que abre a porta, o Deus que dá o esposo, o Deus que deu o carro, o Deus que deu a chave. Mas nós não queremos ver o Deus que tirou a casa, que Deus que tirou o carro, que Deus permitiu acontecer algo na sua família. Não, esse Deus nós não queremos. Não, esse Deus não. Esse Deus não conheço. Mas o Senhor Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó. Sobre os seus filhos, ele perdeu os seus 10 filhos. Deixou sua esposa. Jó foi acometido ainda de lepra, úlceras no seu corpo, câncer. De consolo, um caco de telha, vestiu de pano, de saco, subiu no monturo e começou a coçar as suas feridas. A Bíblia fala que a sua esposa foi a única que ficou. A adjuntora, ajudadora, a conselheira, que era para estar do lado dele, ainda vem com a palavra dizendo: você está dessa forma. Aconteceu tudo isso conosco. E ainda você está adorando a Deus? Por que que você não amaldiçoa este Deus e morre? É o que resta para você, homem. Não tem mais solução para você. Agora, quem é obediente a Deus, o que sai da boca dele é para confundir os infernos. Quem tem temor de Deus, mesmo debaixo de uma luta, mesmo não vendo a vitória, não sentindo a vitória,
mas ele tem um sentimento de obediência a Deus, sabendo que Deus não perde o controle de nada. Ele olha para a circunstância, não tem nada que vai gerá-lo a dizer algo positivo, mas há um sentimento contrito de temor e tremor na sua alma, de obediência mútua a Deus. Nu eu vim do ventre da minha mãe e nu para lá eu voltarei. Bendito seja Deus, Ele deu, Ele levou, glorificado seja o nome dEle. Ei, o Senhor quer espremer aqui temor nesta noite. O Senhor quer pôr em prova aqui nesta noite obediência. Para alcançarmos o avivamento sobre as nossas vidas que vai permanecer em nós, tem que ter temor da parte de Deus, munindo as nossas vidas para que possamos chegar ao avivamento real. Eu não posso ser movida de um avivamento por causa de um dia de santa ceia, ou por causa de um encontro de casais, ou por causa de um congresso de um final de semana que elevou a minha fé, e agora a minha fé está em alta, e na outra semana a minha fé já está no ralo. Que avivamento é esse? Mas quando nós temos obediência a Deus, acima de tudo, não há obediência com proposta de me dar porque eu obedeço. Não, a obediência mediante a sua palavra, dentro do que Deus pede de mim. Por mais que doe, por mais que eu pense que não vou conseguir passar, mas a graça dele é sobre minha vida, e a obediência vai exalar sobre a minha vida o segredo de ser verdadeiros adoradores, fiéis na sua presença. Ai, Jesus. Temor que gera o avivamento. Perdemos a essência do avivamento através do seu Espírito Santo em nossas vidas, por coisas tão pequenas e que achamos que não tem importância. Mas no mundo espiritual é aquilo que Satanás pega e diz: está preso, está comigo, porque sempre ele está agindo assim, porque sempre ela está falando assim, porque sempre ela quer munir de uma defesa, porque o coração dela está desta maneira. Então Satanás, ele pega aquilo que você acha que é insignificante, mas no mundo espiritual é uma janela que se abre para te reter, de ter uma vida de intimidade, de uma vida cheia da presença de Deus, gerada dentro de um avivamento constante na sua presença. E às vezes ainda nós temos a coragem de adentrarmos dentro da igreja e ao findar de um culto dizermos assim: nossa, mas o culto estava tão pesado hoje, hein? Ih, mas o pregador custou pregar. Suou a camisa. Pregadora hoje lá gaguejou, não saiu nada. Mas o Senhor está sondando aqui, ó. Cadê os corações obedientes? Cadê os que têm temor da parte de Deus, que outrora, com o temor do primeiro amor, fazia diferença, e foi se deixando corromper? Outrora que tinha um posicionamento e agora já não tem mais ele, e até dentro da sua casa já são questionados o seu comportamento, o seu testemunho, dizendo: uai, você não é crente? Oh, mudou, hein? Está falando essas coisas agora? Você não é crente? Ainda temos que falar: mas você não é da igreja do pastor Lindomar? Já que aquele pastor é bravo, você está falando desse jeito. Já que aquele pastor é duro para pregar, você está agindo desse jeito. Mas a palavra está sendo pregada.
A palavra está sendo anunciada. O Senhor está nos dando o caminho. Ele está dizendo, é esse o caminho. Quer ter vitória? Se achegue a mim. Vem para mim de verdade. Vem para mim e permaneça no primeiro amor. Vem para mim e permaneça com seu coração obediente a mim, mediante a minha palavra. Pare de olhar para as pessoas e pautar a tua fé. A tua fé tem que estar pautada na palavra, perante a minha presença. Pare de olhar para as pessoas e questionar o testemunho dela. Olha para o meu testemunho na cruz do Calvário, porque foi eu que paguei o preço por ti. Jesus assim dizendo. Só que nós queremos culpar porque eu não estou tão avivado. Não, meu esposo que é o culpado. Minha esposa. Não é o grupo de obreiros. É as diaconisas. Misericórdia. A diaconisa me tirou da unção. Agora eu preciso de um tempo para me recuperar. Não foi a equipe Renovo que me desgastou demais. Foi o corredor de fogo. Foi as intercessoras que me tirou. Não. Pare de querer colocar problemas e culpa em outras pessoas. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos ver que caminho mal está dentro de nós e que precisamos dessa mudança da parte do Senhor sobre as nossas vidas, porque é chegado o tempo do posicionamento, é chegado o tempo de realmente sermos luz, é chegado o tempo de honrarmos o nosso nome, o nome do Senhor sobre as nossas vidas também. É chegado o tempo de glorificarmos o nome do Senhor, fora de tempo, dentro do tempo, ali onde nós estivermos na esquina, o nome do Senhor tem que ser glorificado nas nossas vidas. Para isso temos que ter em nós este temor. Mediante o sentimento de temor, mesmo assim Jó foi provado. Mesmo assim Jó passou pelas suas perdas, mas com um propósito vindo da parte de Deus. Porque quando a luta vem para nós, Deus não é irresponsável de lançar uma luta e dizer, está por sua conta e risco. Quando nós temos um coração obediente a Deus, e quando a luta chega até nós, quando há obediência, não há questionamento. Quando há obediência da parte de Deus, há aceitação da luta. Porque é mediante ela que somos forjados, formados, lapidados, alicerçados na presença do Senhor, porque somos pedras sendo trabalhadas para poder brilhar a verdadeira essência chamada Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então o Senhor nesta noite está pedindo de nós temor. Temor. O temor que vai mover a mão do Senhor em prol da sua causa. A obediência, sem questionamento, o Senhor está movendo por ti, em meio à luta, em meio à prova, mas Ele está rompendo as barreiras. No capítulo 42 de Jó, nós vemos o relato de Jó, ressaltando com palavras afirmativas, dizendo: antes eu ouvia falar de Deus, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Mas agora os meus olhos o tenho visto. Temor gera intimidade. Temor gera intimidade. E para ter intimidade tem que ter temor. Ai, Jesus. Para ter intimidade tem que ter temor da parte de Deus. Quando nós perdemos o temor, tudo se torna para nós normal. Olhamos para Atos capítulo 5, uma passagem quando ressalta sobre Ananias e Safira. Mediante o que era de costumes da parte de Deus, dentro do que a palavra já estava sendo instruída.
eles venderam a propriedade. Eles teriam que devolver a parte do Senhor, que era o dízimo. Mas dá para entender aqui que quando foi feito este negócio, o valor que era para ser tocado para a casa do Senhor, mexeu com o coração dos dois. Deu para entender que era muita coisa. Então vamos entrar num negócio aqui, num acordo. Ananias e Safira conversaram. E eles combinaram, cada um ia levar uma parte, mas que não era a total, dentro do que era o bíblico, dentro do que era o certo vindo da parte do Senhor Deus. A Bíblia nos fala que Ananias apresenta perante Pedro, dizendo que ele tinha ido apresentar, devolver, em agradecimento pelo que o Senhor os abençoara, do que eles tinham feito de negócio. E ainda Pedro pergunta para ele, é certo o que está fazendo? É real este posicionamento seu? Algumas versões bíblicas falam, é verdadeira essa sua atitude? Sim, sim, eu vim aqui, trouxe, bonitinho, está aqui certinho. E a palavra do Senhor nos fala que Pedro olha para ele e fala, da mesma forma que você com tanta veemência afirma que você está sendo fiel perante Deus, assim como eu, homem de Deus, estou dizendo que você não está sendo, que você está mentindo, e que você, perante Deus, o Senhor não recebe, que a morte virá contra ti. Cai duro no chão. A palavra do Senhor nos fala que Safira adentra ao templo também, com a outra parte que era combinado. E da mesma forma, ela apresenta perante Pedro. E fala as mesmas palavras, e Pedro também novamente diz a ela, da mesma forma que você não foi sincera, que você não está sendo fiel, infelizmente, da mesma forma que levar o corpo do seu esposo, também levará o teu. Foram mortos. Precisava chegar a este ponto? Não. Mas aqui nós estamos dizendo de uma morte física. Mas o que eu entendo, talvez, que é pior dentro do que o Senhor quer trazer para nós nesta noite, é a morte espiritual. Que está aqui a matéria, mas por dentro está oco. Quando nós perdemos a obediência a Deus e não queremos mais ouvir os seus ensinamentos, adentramos a casa de Deus, estamos assentados aí, ouvindo a palavra, meneamos a cabeça, talvez trazendo uma simbolização que eu estou concordando, mas por dentro está morto. Não tem vida, não tem mais o temor da parte de Deus, perdeu a sensibilidade da obediência, e por isso que acha tudo tão pesado e tão difícil. O culto demora demais, o louvor é alto demais, o pregador grita demais. Na hora de ficar em pé, demora demais falando os nomes dos internautas. Está a matéria, mas por dentro está morto. Oh, Deus. É muito perigoso quando nós perdemos o temor. Fazemos coisas, temos atitudes, e até usamos o nome de Deus dizendo que Ele está comigo, mas não testifica. A pessoa que insiste em uma mentira, você está conversando com ela. Você faz a pergunta novamente e ela insiste naquela mentira. E o Espírito Santo de Deus nos dá o discernimento que a pessoa está mentindo. Mas ela insiste no posicionamento dela que foi assim, assim e assim. É para a própria condenação. É para a sua própria morte. E achamos que são coisas pequenas, que não tem problema, que não passa nada, mas é isso que vai te matando. Outrora você conseguia ter seus propósitos de oração, de jejum, mas agora você já está achando que é difícil, que está pesado, que eu estou cansado, que eu estou enfermo, que eu estou dormindo tarde, que eu não estou conseguindo. Ei, perdeu o temor. Se tornou agora difícil mesmo.
Este propósito espiritual é fanatismo. Para que propósito de 24 horas, de 12 horas? Para que tudo isso? Mas quando nós temos o temor em Cristo, está dizendo assim na minha alma: está pouco, Jesus. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais da intimidade. Me sustenta, porque eu quero ir além, Senhor. Quando nós estamos cheios do temor da presença dEle, munido da obediência, a palavra da verdade nos nossos lábios, há testemunho de verdade em nossas vidas, há uma conduta que é para a glória do nome do Senhor aonde formos, porque o Senhor está sobre nós através do seu Espírito Santo, nutrindo este temor, levando-nos com um coração contrito. Não é peso, é prazeroso, não está difícil, é gratificante. A graça do Senhor me basta, eu vou até o fim. Aleluias. Precisamos acordar, igreja. É muito bom quando nós ouvimos uma palavra que vai gerar em nós um êxtase espiritual, que a glória de Deus manifesta em nós, mas é preocupante a terça-feira do culto. Eu sei como o pastor, quando ele faz essas perguntas para nós, a igreja de domingo está aqui, porque domingo estava avivado, estava cheio do poder de Deus, sapateou, e terça-feira cadê o povo avivado? Se perdeu no caminho? Faltou o quê? Obediência, para reter o Espírito Santo que traz em nós o avivamento. Nós olhamos aqui, em Atos capítulo 2, versículo 43, nos fala da igreja primitiva. É lindo e maravilhoso. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas. Por que não é colocado aqui que em toda a alma havia maravilhas da parte do Senhor com temor? Mas a palavra ela é muito clara. Está dizendo que a igreja primitiva, os nossos primeiros irmãos que temos por exemplo de busca, de adoração, de entrega, de fidelidade, que em toda a alma havia a obediência da parte do Senhor. Não havia o questionamento, não havia a indiferença, mas havia a obediência. E por isso havia muitas maravilhas sendo operado no meio do povo. E aí eu quero fazer uma pergunta para a igreja aqui nesta noite. Por que tarda o avivamento? Por que tarda o avivamento para as nossas vidas? Por que tarda o avivamento para a igreja? Porque o avivamento ele não é constante sobre a igreja. Porque o avivamento não é constante sobre a minha vida individual. Oh, Jesus. Precisamos aprender com os ensinamentos da palavra do Senhor. O Senhor tem nos instruído. Ele tem falado conosco. E nós nos perdemos no caminho. E achamos donos das razões. E que eu acho, que eu penso e que eu não concordo. Porque está cheio de pessoas que dentro do que a palavra está sendo ministrada, está dizendo, nessa parte eu concordo, nesta eu não concordo. Ah, não precisa disso tudo não, que exagero. Falta temor. Eu prefiro pecar pelo excesso
do que pecar pela falta. Eu prefiro ser chamada de fanática, que já fui chamada demais. Mas pensa, para mim era elogio, e até hoje é. Para mim um elogio se falasse, é fanática. E eu, graças a Deus, melhor do que ser chamada de desviada. Melhor ser chamada fanática do que desviada. E na época, a minha oração solteira, dentro do que eu vivia da minha entrega na presença de Deus, quando eu orava, pedindo ao Senhor um esposo, eu pedi um fanático também. Eu quero um crente fanático, Jesus. Eu quero um crente hoje, amanhã e depois. E ainda eu fui ousada. Eu falava assim, eu não quero um esposo para eu ter que pagar preço para ele. Mas nós dois vamos pagar o preço e nós dois vamos crescer. Eu quero um homem cheio da tua presença, cheio do teu poder. Eu quero um homem decidido, porque eu já estou decidido aqui. Desde os meus 9 anos, o Senhor Jesus me abraçou. E quando Ele me abraçou e me salvou, eu tomei a minha decisão. Eu quero Deus, eu vivo para a glória de Deus, e eu não aceito outra proposta. E uma oração que sempre eu fiz na presença do Senhor, dá-me temor. Renova o primeiro amor na minha alma, me encha do temor. Renova o primeiro amor na minha alma, me encha do temor. E aí o Senhor vai nos dando esta graça, para estarmos com 38 anos na fé, servindo a Cristo. E não olhando para trás. Luta temos, inúmeras. Mas a graça do Senhor é sobre nós, dando-nos o refrigério para passarmos o dia da luta, o dia mau, glorificando e exaltando o seu nome. E mediante isso Ele vai nos alicerçando na fé. Não é porque eu sou pastor, o meu esposo pastor, que somos blindados, que não passamos por lutas. Tem a luta sim, tem o dia da perda sim, tem o dia do luto sim, tem o dia da dor sim, mas em tudo seja glorificado o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu não sirvo ao Senhor Jesus pelo que Ele pode me dar. Eu sirvo ao Senhor Jesus pelo que Ele já me deu. Ele já me deu um amor tão grande, uma paz tão grande, uma graça tão grande, uma força tão grande, que eu não mereço pedir nada a Ele, porque Ele tem me sustentado, porque a cada dia o meu coração luta para estar na obediência a Ele acima de tudo. E quando tomamos a decisão de termos o temor munido da obediência, em nós gera o avivamento. Em nós vem o avivamento. Em nós permanece o avivamento. Mas o avivamento vindo da parte de Deus, avivamento é um ato de avivar, de se tornar mais ativo, de estar perpetuamente avivado na presença do Senhor. Avivamento é hoje eu estar aqui servindo a Deus, tendo fé em Deus, confiando em Deus, anunciando o poder de Deus. Avivamento é amanhã eu continuar em fé em Deus, anunciando o poder de Deus, recebendo da graça de Deus, para eu continuar anunciando o seu poder, anunciando o seu amor, sendo testemunha aonde eu for. Isto é avivamento. Ah, grandioso. Precisamos rever nossos conceitos.
precisamos olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, estou sendo cisterna rotas. Não estou retendo nada, Senhor. A palavra foi maravilhosa, teve mover de Deus, aqueceu a minha alma, mas tem 3 dias, acabou tudo, Senhor. Olha para dentro de você. O que é que precisa mudar aí dentro? Jó teve um encontro de intimidade com Deus. O Senhor está dizendo para nós aqui sobre a intimidade. A obediência que gera a intimidade. O temor que gera o avivamento. Então essa é a palavra de ordem para os nossos corações nesta noite. Viemos realmente desfazer da nossa velha natureza, viemos a desfazer da nossa vontade e aceitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. O Senhor conhece cada um de nós, Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o caminho da fidelidade para cada um. Permaneça no caminho que Ele te chamou. Ele te sustenta, Ele te dá graça, Ele renova o seu temor nesta noite, mediante a sua entrega, para receber da parte do Senhor o avivamento nesta noite, em nome de Jesus. Fique de pé nesta noite. Aleluia. E em toda a alma havia temor. E o Senhor operava maravilhas. Às vezes nós estamos pedindo a maravilha de Deus, o impossível de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus. Mas o Senhor está olhando para dentro do seu coração, Ele está olhando para dentro da sua alma, e Ele está sondando e querendo ver se há obediência. Para cada um de nós, Deus tem um particular. Para cada um de nós, Deus exige algo diferente. Não adianta nós colocarmos como um padrão. Mas acima de tudo, o Senhor está pedindo para nós sermos santos como Ele é santo. Purificarmos as nossas mentes, purificarmos os nossos olhos, purificarmos as palavras que saem da nossa boca, purificarmos o nosso coração. Ele está pedindo de nós isso aí. Realmente eu não concordo e falar que adianta estar com a veste desse tamanho, mas lá fora é isso ou aquilo. Veste não salva, verdade, mas o salvo ele veste diferente. O salvo transformado, ele tem uma conduta diferente. Ele vive, não é para a glória dele, é para a glória de Deus. Ele não fala para a sua vanglória, Ele fala para glorificar o nome do Senhor em qualquer situação. Cadê o temor, igreja? Pessoas que adentram dentro do templo, esse aqui é um lugar santo. Entra de qualquer maneira. Não entra com o coração contrito. Pessoas que oferecem a Deus um culto pela metade. Um culto é completo, tem louvor, tem adoração, tem leitura da palavra, tem testemunho, tem adoração, tem a pregação da palavra, tem a oração final. E tu chega aqui qualquer hora. Não prioriza, hoje é domingo, meu povo. Cadê a obediência? O Senhor requer de cada um de nós que viemos a nos posicionar. Ele quer gerar em nós essa obediência que outrora tínhamos com tanta alegria. Era tão prazeroso. Não era pesado, não era difícil cumprir uma escala, não era difícil vir na madrugada,
Não era difícil colocar o nome nas 24 horas de oração. Era prazeroso. Porque tarda o avivamento. O Senhor requer de nós a obediência, para que o avivamento da parte dEle, que é tão santo, tão precioso, venha e fica retido em corações obedientes, em corações temerosos, em corações submissos. O avivamento virá e permanecerá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Este avivamento vindo da parte de Deus, este coração cheio do amor, do temor, da fidelidade, da renúncia, este coração que vai proclamar Jesus aonde você for. Aí o pregador não vai ser mais chato, aí o culto não vai ser mais demorado. Aí eu vou dizer: meu Deus, já está encerrando o culto. Nossa, nem vi passar. Passou tão rápido. Já acabou? Meu Deus, que coisa gostosa. Como o Senhor falou comigo. O Senhor quer ministrar nesta noite temor e tremor. Corações contritos debaixo da obediência. Os olhos do Senhor estão te sondando aqui nesta noite. Satanás tentou cirandar contra a sua vida, contra a sua história, contra a sua família. Ele tentou tirar a essência da adoração sobre a sua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para ouvir esta palavra. O Senhor está movendo por ti nesta noite. O Senhor está ministrando através do seu Espírito Santo, o espírito do temor, em almas aqui que está pedindo socorro e não sabe porquê, nem para onde. Oh Deus, me mostra, me fala. E o Senhor está te esclarecendo nesta noite. Falta obediência, sem o questionamento. Anula este questionamento hoje. Se anula hoje para Cristo. Se renda, se entregue inteiramente na obediência, sem querer olhar para trás. Se renda para Cristo. Não questione para onde, não questione para que se compensa ou não, mas entregue inteiramente na obediência a Deus, porque Ele tem o melhor para você. Ele tem avivamento, Ele tem alegria para a tua alma, Ele tem o avivar do teu ser, Ele tem o ativar da sua alma. Ei, Jesus! Tudo aquilo que está morto, o Senhor está acendendo aí, viu? Tem avivamento da parte dEle aqui hoje. Tem o ativar do Espírito Santo de Deus aqui hoje. Gerando esse perseverar na presença dEle. Deus, alaia suia. Feche os seus olhos. Se renda aí. Como Satanás foi na presença do Deus Todo-Poderoso e anunciou que Jó era blindado, por isso que o adorava, por isso que era temente, por isso que era íntegro. Como Satanás acusador perante a presença do Deus vivo, lançou um desafio sobre a vida de Jó. O Senhor me manda entregar para a igreja hoje, que os olhos do adversário estão te observando, e é necessário um posicionamento teu na presença do Senhor. O Senhor pede de ti obediência.
para que Satanás não venha peneirar contra a tua vida. O Senhor pede de ti obediência, obediência e obediência. Porque senão Satanás virá contra ti para peneirar contra a tua casa e contra a tua vida, gerando em ti a obediência. Haverá o avivamento, haverá o ativar do Espírito Santo sobre a tua alma, sobre o teu ser, e Ele vai te fortalecer para que você permaneça na obediência, firmado no avivamento em Cristo. Vamos orar? Levante as suas mãos em entrega inteiramente a Deus, em rendição mútua ao teu Deus, ao Senhor que fez os céus e a terra. Se renda, se esvazie de tudo que você sabe que você andou em desobediência. Você sabe que é errado, você continuou fazendo, mas que hoje a palavra te confrontou. Ai, grande. Keiaramanu gaia sai. Deiarabasu genei erebesuia. Grandioso, Debraia labasu queteia mantusuia. Temor que gera avivamento, temor que gera avivamento, temor que gera arrependimento, temor que gera o ativar do Espírito Santo sobre a tua alma. Levante as suas mãos, vamos orar. Pai querido, amado, santo, maravilhoso e verdadeiro, é com o coração contrito na tua presença, meu Deus, como igreja amada do Senhor, nos rendemos na obediência a ti, mediante a palavra que foi nos instruída. Olha, meu Deus, a cada coração, a cada alma, a cada mente que andou por caminhos errantes, que tomou decisões por si, que não buscou de ti a instrução, a orientação, a permissão. Mas aqui está, papai, corações contritos, aquebrantados, reconhecendo que perdeu o temor, que perdeu a obediência em te servir na fidelidade acima de tudo. Porque antes não era pesado, mas infelizmente no decorrer do tempo se tornou pesado. Mas gera agora, Pai, através do teu Espírito Santo, o arrependimento, e gera em almas aqui o temor e o tremor, o sentimento mútuo da obediência. Por mais que virá a acusação de Satanás, tu vai mesmo, tu vai perder. Eu prefiro perder obedecendo a Cristo do que ganhar e sair da sua presença. Gera sensibilidade de corações aqui nesta noite, meu Senhor. Gera aqui a obediência a ti, ó Pai. E mediante isso ativa o avivamento em almas decididas. O avivamento que virá, o avivamento que vai permanecer, o avivamento que vai dominar a alma, que vai dominar a mente, que vai dominar o íntimo, o avivamento que vai dominar os passos, o avivamento que vai dominar os olhares, o avivamento que vai dominar as clicadas da internet. Gera o avivamento, Senhor.
Gera o avivamento. Ativa, meu Deus, este amor. Ativa o temor. Ativa o tremor. Ativa a obediência. Ativa o aquebrantar na tua presença. Ai, arabacoei, amanto, sai.